No vídeo de hoje a gente vai estar analisando o monitor Horizon Z27 de 27 polegadas da Mancer, esse que está aqui do meu lado. E a gente já vai começar direto falando sobre a qualidade de imagem. E nesse sentido aqui a gente tem um monitor de resolução Full HD que está utilizando um painel do tipo VA que entrega pra gente um bom nível de preto e bem uniforme pela tela. E o fato dele entregar pra gente esse bom nível de preto faz com que ele também consiga nos entregar um bom contraste. Em relação às cores, o monitor também entrega pra gente um bom resultado. Não chega no nível de um painel IPS na mesma faixa de preço, no entanto, provavelmente a maioria das pessoas só iriam reparar as diferenças colocando de fato ali os dois monitores lado a lado. Para a maioria das pessoas, eu acredito que a qualidade aqui já seja mais do que o suficiente. E vale a pena lembrar, pessoal, que o monitor com painel IPS, apesar de entregar pra gente cores um pouco melhores, vai perder no nível de preto e no nível de contraste se comparado ao monitor Horizon aqui no meu lado. Então, no final das contas, essa é uma questão que vai acabar dependendo aí da preferência de cada um. Só que ainda falando sobre essa questão das cores, existe um detalhe importante que é o seguinte: durante os testes com jogos de videogames, eu percebi que quando eu deixava o HDR ativado, a qualidade das cores do monitor ficava bem ruim. Inclusive, vocês estão vendo agora um teste no PlayStation 5, que foi o console que eu usei para fazer os testes com jogos de videogames, e vocês conseguem reparar que quando o HDR está ativado, as cores ficam bem esbranquiçadas, e quando o HDR está desativado, as cores melhoram bastante. Então, baseado nos nossos testes e também levando em consideração as imagens que vocês estão vendo, eu pelo menos recomendo que vocês desliguem o HDR na hora de jogar. No entanto, mais uma vez vale reforçar que os testes foram feitos no PlayStation 5, então talvez isso pode variar um pouco de plataforma para plataforma. E também vale a pena complementar que quando eu falo desligar o HDR, não é desligar pelo menu do monitor, tá, pessoal? É desligar diretamente pelo menu do próprio console. E com o HDR desativado, aí sim, como vocês estão vendo em várias imagens, o monitor conseguia entregar pra gente uma qualidade de imagem bem legal na faixa de preço dele. E aproveitando que eu tô falando sobre jogos de videogames, como será que esse monitor se sai durante as gameplay? Mas antes de falar como o monitor se sai com jogos, apenas lembrando, pessoal, se vocês chegaram até esse momento do vídeo, estão gostando do conteúdo, não esqueçam do gostei, é super ultra mega importante pra gente. Também dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para vocês serem redirecionados diretamente para a página do monitor, e lá vocês conseguem conferir o preço, por exemplo. E além disso, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, incluindo monitores, televisões e outros produtos do tipo. Então sempre que aparece uma oferta legal, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. Em relação à experiência com jogos de videogames, como eu falei anteriormente, os testes foram feitos em um PlayStation 5, e sobre a qualidade de imagem, aquilo que eu mencionei anteriormente, com HDR desativado, gostei do resultado, tem uma qualidade legal para um painel VA nessa faixa de preço. No entanto, uma dúvida que muitas pessoas possuem na hora de comprar um monitor para jogar jogos é se o monitor possui aqueles efeitos de rastros por trás de imagens e movimentos. Durante os meus testes eu até percebi esse tipo de coisa, no entanto só aconteceu em cenas que eram mais escuras e quando tinha um objeto mais colorido na frente dessa cena escura, sabe? Daí nesses momentos, se eu girava a câmera muito rápido, até dava para ver esse tipo de efeito. Mas em outros momentos que não sejam esses, pelo menos esse efeito não aconteceu, pelo menos não em um grau que eu tenha identificado. Então vai ser uma questão que vai depender do nível de exigência de cada um. Sim, eu percebi que isso aconteceu às vezes, especialmente em cenas mais escuras. Talvez para um jogador muito exigente, talvez repare, mas eu acredito que ainda assim, para a maioria do pessoal que está procurando um monitor mais barato, ainda assim vai ser uma qualidade bem consistente. E ainda sobre o desempenho com games, vale a pena dizer que ele tem uma taxa de atualização de 75 Hz e possui aí suporte para FreeSync, no entanto não tem suporte para VRR. E uma outra coisa que vale a pena comentar é que ele possui aquele recurso de colocar uma mira no meio da tela para quem gosta desse tipo de funcionalidade. E além de jogos de videogames, vale a pena lembrar que o monitor funciona perfeitamente para navegar na internet, assistir vídeos, estudar e até mesmo trabalhar. A não ser que seu trabalho tenha muito a ver ali com edição de fotos, por exemplo, e você precisa de uma precisão de cores muito grande. Talvez nesse tipo de caso a maioria fosse preferir um painel do tipo IPS, mas daí isso vai variar ali de caso a caso, a depender de fato ali
de qual vai ser o seu uso com o monitor. E para encerrar essa parte sobre a qualidade da imagem, vale a pena mencionar que apesar do painel VA dele entregar pra gente um bom nível de preto e um bom nível de contraste, o fato dele utilizar um painel VA faz com que o ângulo de visão não seja um ponto positivo desse monitor. Então, se vocês assistirem de um ângulo mais lateral, como vocês conseguem identificar, as cores já vão ficando um pouco mais esbranquiçadas. Para um painel VA, dá para entender perfeitamente esse resultado, é até um padrão ok para níveis de painel VA. No entanto, se você vai assistir mais de lado, é um ponto importante que você deve levar em consideração. Um outro detalhe importante sobre esse monitor é que ele não possui som, ou seja, se você for ver algum vídeo, por exemplo, e você precisar escutar o som desse vídeo, isso você não vai conseguir fazer com o monitor porque ele não tem uma caixinha de som embutida internamente dentro dele. Então, nesse tipo de caso, você obrigatoriamente vai precisar de algum equipamento de som externo, como uma caixinha de som ou um fone de ouvido, por exemplo. E até vale a pena aproveitar para dizer que o monitor ele possui uma entrada para fone de ouvido, então você consegue conectar o seu fone de ouvido diretamente aqui no monitor. E além dessa entrada para fone de ouvido, ele tem ali uma porta HDMI, uma VGA e a conexão de energia. E falando agora sobre o visual do monitor, ele é um monitor bonito, bem fino, como vocês estão vendo aí nas imagens, apesar da parte de baixo ali, onde ficam as conectividades serem um pouco mais grossas. E além disso, ele também possui um ajuste de inclinação levemente para cima e para baixo, como vocês conseguem observar através dessas imagens. E na parte de trás dele, ele possui 5 botões que vocês podem estar utilizando para acessar o menu interno do monitor. E vale a pena comentar que dentro da caixa do monitor, além de vir obviamente com o monitor e com o suporte, ele também já vem com cabo HDMI, vem com a fonte, vem com um manual e também vem com um paninho ali para limpar a tela caso seja necessário. E eu até queria aproveitar para dizer que a caixa que vem o monitor é bem bonita, como vocês conseguem observar através dessas imagens, e na parte de trás a gente tem várias especificações, que são essas que vocês estão vendo agora, várias coisas ali bem interessantes. Se alguém quiser pausar ali para ver direitinho, pode ficar à vontade. Mas e agora, pessoal? Depois que a gente viu tudo isso, será que vale a pena fazer a compra do monitor Z27? Se você é uma pessoa que está precisando de um monitor para um uso mais geral e quer algo mais em conta, muito provavelmente você vai sim ficar satisfeito com o resultado que o monitor entrega pra gente. No entanto, como a gente viu no decorrer desse vídeo, existem alguns pequenos detalhezinhos para ficar atento para ver se realmente o monitor vai ou não vai te atender. No entanto, de qualquer forma, essa é uma questão que vai variar e vai depender também das necessidades de cada um, então cabe vocês agora aí analisar os detalhes que a gente trouxe no decorrer desse vídeo. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Se por acaso alguém aí já tiver esse monitor em casa, pode ficar à vontade para deixar o feedback de vocês aqui embaixo no campo de comentários, com os pontos positivos e também os negativos, se tiver algum. E se você também chegou até o final do vídeo, não esqueça do gostei, é super importante pra gente. Mas de forma geral é isso, valeu a quem chegou até aqui, valeu, falou e até a próxima!